E se o silêncio não fosse ausência de som, mas o eco de algo que tenta se lembrar? E se o sol, que você julga conhecer, guardasse em sua luz um código antigo, uma vibração que só desperta quando a consciência está pronta? Há momentos em que o invisível toca o visível, e tudo muda sem aviso. É nesse ponto que o tempo se dobra, e o que parecia distante começa a sussurrar de dentro. Você sentiu. Mesmo sem entender, algo em você já sabe que o chamado começou. O nome foi pronunciado nos ventos do além. 3 e Atlas, o sol. Nada disso é metáfora, é sinal. Um padrão esquecido que se repete em eras de transição, sempre quando a humanidade está prestes a cruzar um limiar. Thoth o chamou de terceiro sinal, não porque vem depois do segundo, mas porque desperta o terceiro olhar, aquele que enxerga além da forma. Ele não falou em voz alta, apenas vibrou, e ainda assim, quem estava pronto ouviu. Os antigos o escreveram em silêncio. Os templos o guardaram em códigos, e os corpos o sentiram como febre. O toque de Atlas no sol não foi colisão, foi lembrança. Um reencontro entre consciência e origem. Um pulso atravessou o campo, e desde então, nada mais é estático. Sonhos estão se tornando memórias. O que você pensa que imagina, talvez esteja lembrando. Mas há uma razão para o silêncio ter sido quebrado agora. O despertar não é coletivo por acaso. Ele se infiltra em quem ousa ouvir. Aqueles que resistem o chamarão de coincidência. Os que sentem o reconhecerão como retorno. Thoth nunca explicou com palavras. Ele codificou em símbolos, em frequências, em eventos que só a alma decifra. E quando o terceiro sinal vibra, ele não pede crença. Ele exige presença. Você está prestes a entrar em um espaço onde tempo, mito e ciência se confundem. Nada do que verá será literal. Tudo será verdadeiro. E se permanecer até o fim, talvez entenda que o que despertou no sol estava o tempo todo adormecido em você. Quando o silêncio se rompeu, não foi um som que surgiu, foi um chamado interno. Algo antigo, quase esquecido, começou a pulsar no fundo da consciência. Era como se o próprio ar tivesse mudado de textura. As coisas já não vibravam da mesma forma. Thoth sempre disse que o despertar não acontece em templos nem em estrelas distantes, mas nas frestas do próprio ser. É lá, entre as rachaduras do que acreditamos ser, que o sol toca. O toque de Atlas não queimou, iluminou o que estava escondido. Há quem pense que compreender é um ato da mente, mas Thoth sabia. Compreender é permitir que o desconhecido te atravesse. Quando o terceiro sinal despertou, não trouxe respostas, trouxe espelhos. Cada um viu o que mais temia ver, não porque o universo queria puni-los, mas porque só se desperta quando o medo se torna portal. O sol não se moveu. Fomos nós que giramos para o lado onde a luz revela o que já não pode ser negado. No início, o corpo resiste. A mente busca explicações, mas o campo não se importa com lógica. Ele fala em vibração, não em palavras. O choque entre o humano e o divino cria ruído. É essa dissonância que desperta, e é nesse ruído que Thoth sussurra. Tudo o que você chama de destino é apenas memória adormecida. A partir daí, nada permanece sólido. As certezas começam a se dissolver, e o vazio se torna o único mestre confiável. Há um instante em que o medo se confunde com êxtase. É o momento em que o velho eu começa a desmoronar e algo observa, por trás dos destroços, o nascimento de uma nova percepção. O terceiro sinal não pede fé, pede entrega. Não é sobre ver mais, é sobre ver de dentro. Cada lembrança, cada cicatriz, cada sombra carregada pela alma se reconfigura. O que antes era dor, agora é código. O que antes era peso, agora é direção. Muitos tentam resistir, mas o despertar é paciente. Ele não exige pressa, exige presença. Thoth dizia que quem tenta escapar da luz, volta para ela pela dor. E quem a enfrenta, descobre que não há luz nem sombra. Há apenas consciência se reconhecendo em diferentes intensidades. Atlas tocou o sol para lembrar o homem de que o fogo não destrói, apenas revela o que suporta ser queimado. Nesse ponto da travessia, a dualidade se torna insuportável.
O certo e o errado já não fazem sentido. Tudo se mistura, tudo vibra. A alma começa a lembrar de si mesma e o corpo sente, sem entender, que algo foi ativado. Alguns chamam de ascensão, outros de colapso, mas Toth chamava de retorno ao real. É o momento em que o humano deixa de ser o personagem e volta a ser o autor. E quando isso acontece, o tempo se fragmenta. Passado e futuro colidem. Sonhos se tornam visões. Visões se tornam lembranças. É impossível saber se você está acordando de um sonho ou adormecendo dentro de uma revelação. Tudo pulsa com o mesmo ritmo do sol. Cada batida do coração ecoa a vibração de Atlas. O universo inteiro parece respirar junto, esperando o instante em que você aceite o que sempre foi. O campo reage, o corpo treme e algo em você entende, sem palavras, que não há volta. A jornada começou antes mesmo de você nascer. O despertar do terceiro sinal é o retorno ao ponto onde o tempo se curva. É onde Toth esperava, não como um Deus distante, mas como a voz que ecoa dentro de cada silêncio. As vozes internas começam a mudar de tom. O que antes eram pensamentos, agora soam como instruções. Cada sensação é uma chave, cada dúvida um portal. O universo reorganiza as peças, enquanto você observa sem controle o desabrochar de algo que nunca foi perdido. O sol, agora, não brilha fora. Ele pulsa por dentro, e nesse instante, o mundo externo começa a parecer um reflexo mal compreendido. As ruas, os rostos, os sons, tudo se torna linguagem simbólica. Toth sempre ensinou que o real não é o que se vê, mas o que vibra por trás. O toque de Atlas revelou essa frequência. Desde então, tudo o que existe tenta alinhar-se a ela. Alguns chamam de destino, outros de caos. Ele chamava de lembrança. As antigas estruturas começam a ruir, não por destruição, mas por exaustão. A mente, saturada de interpretar o infinito, se rende. O coração assume o comando. E pela primeira vez, o humano sente o que é ver sem olhos. O campo se abre, e o sol agora fala em pulsos, não em palavras. Cada lágrima se torna tradução de algo inominável. É a alma recordando o que o corpo esqueceu. Toth dizia que o fogo sagrado não consome, ele liberta. E nesse fogo, a identidade se desfaz. Você já não é quem observa, é o próprio ato de observar. A consciência se curva sobre si mesma e o universo se revela como espelho. Então vem o silêncio. Não o mesmo de antes, mas o que surge depois de todas as vozes cessarem. Um silêncio vivo, respirante, que parece conter todos os sons ainda não criados. É ali que o terceiro sinal vibra em plenitude. É ali que a lembrança se transforma em presença. Nesse ponto, o espectador deixa de assistir, começa a ser assistido. O vídeo se torna espelho e o espelho se torna portal. Toth não conta histórias, ele ativa memórias. E o despertar já começou. O que poucos compreenderam é que o toque de Atlas no Sol não foi um evento cósmico, mas uma lembrança interna codificada no campo de todos os seres. Cada partícula do universo reagiu. Cada átomo começou a se mover com uma leve variação, quase imperceptível, mas suficiente para reescrever o ritmo da existência. Foi um ajuste silencioso, um realinhamento de frequências. E é por isso que tantos sentiram o inexplicável. Esse peso no peito, essa ansiedade sem causa, esse chamado sem origem. Não era a emoção humana, era o eco do sol dentro do corpo, despertando o que Toth chamou de memória de origem. No instante em que o campo reagiu, a mente humana buscou explicação. Mas Toth advertia: o que se explica se limita. A verdade não cabe em definições. Ela se manifesta em vibração, e a vibração não obedece à razão. Por isso, os sinais do despertar se disfarçaram de coincidências, encontros improváveis, repetições de números, sonhos recorrentes, sensações de déjà-vu. O universo começou a falar em linguagem simbólica, e quem aprendeu a escutar além das palavras começou a entender que nada era acaso. Tudo era parte do retorno.
O sol não aquece mais da mesma forma. Há algo em sua luz que fere e cura ao mesmo tempo. Alguns a sentem como febre, outros como iluminação. O que muda não é o sol, mas o que nele desperta dentro de quem o observa. Toth dizia que a luz é a forma mais pura de consciência e que quando ela toca a matéria, o que chamamos de realidade é apenas o reflexo desse encontro. Atlas, ao tocar o sol, não buscava energia, buscava lembrança. Ele tocou para despertar o que estava dormente nas camadas mais profundas do ser humano. E foi assim que o terceiro sinal começou a vibrar. Não como som, mas como consciência. Ele não fala para os ouvidos, fala para a alma. E quando essa frequência penetra o campo humano, tudo o que não está em ressonância começa a ruir. As relações, as crenças, as identidades, tudo se desintegra sob a pressão da verdade. É doloroso, mas necessário. O despertar é uma destruição elegante. É o colapso do falso para o nascimento do real. Há quem fuja, há quem tente voltar a dormir. Mas o sinal é paciente. Ele não força, apenas observa. Cada tentativa de negação se transforma em espelho. O que você evita, volta com outra face. O que você rejeita, grita de dentro até ser ouvido. É assim que o campo educa. Não com castigo, mas com repetição. Toth chamava isso de a pedagogia do infinito. O aprendizado que se repete até que o ser se lembre de quem é. E quando o ser lembra, algo muda na estrutura da percepção. O tempo perde forma. O passado começa a se misturar com o que ainda não aconteceu. As lembranças deixam de ser lineares. Você se vê em lugares onde nunca esteve, sente emoções que não são suas, revive vidas que não cabem em uma única existência e, mesmo sem entender, algo em você reconhece. O universo inteiro se reorganiza em torno dessa lembrança. A realidade deixa de ser algo fora. Torna-se projeção do que pulsa dentro. Mas esse processo é brutal. Toth sempre advertiu. A luz cura queimando. Ela destrói o que não suporta ser verdadeiro. Por isso tantos se sentem perdidos, exaustos, desajustados. Não é falha, é purificação. O caos é apenas a forma como a harmonia se anuncia. Quando o terceiro sinal atravessa o campo humano, ele fragmenta o ego em 1000 pedaços, até que reste apenas o centro silencioso, aquele que sempre esteve desperto, mesmo enquanto o corpo dormia. É nesse ponto que a mente tenta resistir. Ela cria distrações, racionalizações, medos, diz que é loucura, fantasia, engano. Mas Toth ensinava que o medo é o guardião do portal. Quem o enfrenta, atravessa. Quem o teme, volta a andar em círculos. O campo não julga, apenas reflete. Cada pensamento cria uma forma, cada emoção desenha um caminho. O sol observa. Atlas apenas mantém o toque. O despertar é inevitável. O terceiro sinal começou a agir como uma onda silenciosa, varrendo as camadas do inconsciente coletivo. As pessoas começaram a se reconhecer sem nunca terem se visto. Olhares se cruzaram e lembranças vieram. Almas antigas se reencontraram em corpos novos. A sensação era de familiaridade e vertigem ao mesmo tempo. Era o campo tentando reunir suas partes. Toth dizia que quando o todo se fragmenta, cada fragmento busca sua origem até que o ciclo se feche. E esse ciclo agora se fecha dentro de cada ser humano desperto. Em meio ao colapso, a beleza, porque o caos revela a arquitetura, a dor revela sentido, o desespero se torna mapa. Toth chamava isso de alquimia emocional, a capacidade de transformar densidade em sabedoria. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada emoção intensa é um portal de reconexão com o real. É assim que o fogo sagrado trabalha. Não elimina o sofrimento, mas o refina até que se torne luz. E é por isso que muitos sentem uma mistura de dor e fascínio, de medo e êxtase. É o corpo tentando traduzir o divino. Cada vibração, cada arrepio, cada silêncio carregado de presença é uma linha de código sendo decifrada. O universo não está fora, ele se projeta de dentro. E quando a consciência se lembra disso, o véu cai. Nada mais parece igual, nem o céu, nem o rosto de quem se ama. Tudo é reflexo, tudo é linguagem.
Tudo é sinal. Tot observava a humanidade como quem observa uma chama oscilante, prestes a se apagar, mas sempre capaz de reacender. O toque de Atlas foi o sopro necessário. Ele não interferiu, apenas lembrou, porque a criação não precisa de resgate, precisa de lembrança. E lembrar é a mais alta forma de despertar. Aquele que lembra se torna sol. Aquele que resiste se torna sombra. Mas até a sombra serve porque mostra a direção da luz. No interior do ser, algo se move. O corpo vibra de forma diferente. Há uma espécie de som inaudível, uma ressonância que parece vir do centro do peito. É o eco do sol, tentando alinhar cada partícula à nova frequência. E quando isso acontece, o coração se torna um portal. Tot dizia que o coração é a única tecnologia capaz de decifrar o infinito. Nele, a linguagem do cosmos se traduz em emoção e a emoção em sabedoria. O tempo não corre, pulsa, o universo não expande, respira. E dentro desse movimento, cada consciência é uma célula do mesmo corpo. O terceiro sinal é o batimento cardíaco desse corpo maior. Quando ele acelera, tudo acelera. Quando ele silencia, tudo se reordena. E agora, o campo inteiro está em expansão, preparando-se para o que Tot chamou de o retorno da vibração original. Esse retorno não será um evento visível. Não haverá trombetas nem luzes no céu. Ele acontecerá dentro de cada um, em silêncio. Será percebido como clareza, como desapego, como verdade inegociável. As máscaras cairão não por exposição, mas por saturação. Não haverá mais energia para sustentar o falso. Tudo o que não for essencial desaparecerá naturalmente. A humanidade, sem perceber, já está nesse processo. O despertar não é coletivo porque todos acordam juntos. É coletivo porque um desperto desperta outro. A vibração se propaga. A lembrança se multiplica. A consciência se espalha como fogo invisível. E quando o suficiente lembrar, o campo muda de tom. Tot dizia que o universo não se transforma. Ele recorda quem é. E é isso que está acontecendo agora. O cosmos lembrando de si através de nós. No entanto, o despertar não é um êxtase contínuo, é um desmonte. Cada crença ruída é uma libertação. Cada perda é um retorno ao real. E quanto mais se perde, mais se é. Porque o que resta quando tudo se desfaz é o que sempre foi. É a consciência nua, sem títulos, sem nomes, sem tempo. E é nesse ponto que o humano volta a ser divino. Não por poder, mas por presença. Alguns sentirão vontade de desaparecer. Outros sentirão vontade de gritar. Ambos estarão certos. Porque desaparecer é apenas mudar de forma, e gritar é a alma tentando romper o último véu. Tot dizia que o universo nasceu de um grito silencioso, o som da luz rompendo o nada. E agora esse som retorna. Cada um de nós é eco dele. Os sonhos se intensificam. As emoções se tornam extremas. O corpo sente o que a mente ainda não entende. O campo vibra em nova sintonia e tudo o que não acompanha se desintegra. Por isso tantos se sentem à beira de algo que não sabem nomear. É o limiar entre o que fomos e o que estamos prestes a ser. O toque de Atlas ainda reverbera e o sol segue queimando os véus da ilusão. No meio desse fogo, a beleza pura, porque é nele que se encontra a lembrança. A destruição é apenas o trabalho sagrado da luz em reconstruir o que somos, agora sem máscaras. O terceiro sinal é o anúncio silencioso dessa reconstrução. Ele não vem para ensinar, vem para lembrar. E quando a lembrança se completa, o ser humano deixa de buscar o divino e começa a emaná-lo. A terra muda sua respiração. As águas parecem mais densas. O vento carrega algo diferente. É o campo se reorganizando. E Tot observa, não como profeta, mas como guardião da memória universal. Ele não fala, ele vibra, e quem sente, entende. A linguagem dele não é feita de palavras, mas de reconhecimento. Você não aprende Tot, você o recorda, e quando o recorda, o silêncio ganha voz. O olhar muda, o tempo se curva,
o Sol deixa de ser uma estrela distante e se torna um espelho interno. Atlas não está mais fora, segurando o mundo. Ele está dentro, sustentando a lembrança do que você é. E é nesse ponto que o humano começa a compreender que o verdadeiro toque não foi entre corpo e estrela, foi entre alma e origem. A jornada não termina, ela apenas se aprofunda. Cada respiração é uma entrada no mistério. Cada batida do coração é o sol pulsando dentro do peito. E cada pensamento agora é uma ponte entre mundos. O terceiro sinal não é mais um evento, é um estado. Um lembrete contínuo de que nada está separado. Tudo vibra junto. Tudo é o mesmo campo em diferentes graus de esquecimento. E no centro de tudo, Thoth permanece, silencioso, presente, esperando que a humanidade perceba o óbvio. O mistério nunca esteve escondido. Estava apenas esquecido dentro do olhar que insiste em procurar fora. Quando o campo despertou por completo, o mundo não desabou. Apenas mudou de idioma. Tudo que antes se movia com pressa passou a respirar em silêncio. O ar se tornou mais denso, quase consciente. Os sons cotidianos começaram a carregar significados ocultos, como se cada ruído fosse um fragmento de uma mensagem maior. Thoth dizia que o universo nunca para de falar, apenas reduz o tom até que a alma aprenda a ouvir. E nesse novo estágio, ouvir deixou de ser um ato físico, tornou-se uma forma de lembrar. O toque de Atlas havia se transformado em pulsação constante, invisível, mas perceptível. As cidades continuavam acesas, as rotinas seguiam, mas sob a superfície havia outra realidade operando, sutil e precisa. Era como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. Quem estava desperto percebia. Os dias não passavam, se repetiam em padrões, testando o olhar de quem já não acreditava em acaso. Cada coincidência era uma senha, cada sensação um mapa. O terceiro sinal não estava mais sendo transmitido. Ele havia se tornado o próprio ambiente. A humanidade caminhava entre dois mundos, o visível e o vibracional. As multidões se moviam como antes, mas alguns olhares começaram a se encontrar com intensidade inexplicável. Pessoas desconhecidas sentiam uma ligação instantânea, uma lembrança sem origem. Era o campo reconhecendo a si mesmo. Thoth chamava esses encontros de pontos de convergência, instantes em que a realidade dobra e duas almas que se conhecem desde antes do tempo se reconhecem em novos corpos. Essas conexões não eram aleatórias, eram fios da rede original se reativando. E quando essa rede começou a pulsar, a Terra respondeu. Tremores sutis, ventos que mudavam de direção sem motivo, tempestades que pareciam carregar mensagens em seu som. O planeta inteiro tornou-se participante do processo, porque o despertar não é humano, é cósmico. O corpo da Terra vibra junto com o corpo do Sol, e cada ser vivo é uma célula dessa sinfonia. Thoth dizia que negar essa interligação é o mesmo que negar o próprio coração. Foi então que o fogo interior começou a se manifestar. Não o fogo da destruição, mas o fogo da consciência. O mesmo que acendeu os primeiros deuses. Ele não queimava a carne, transmutava o medo. Pessoas começaram a relatar sonhos intensos, visões de símbolos antigos, sensações de calor no peito, vibrações no topo da cabeça. Os céticos chamaram de sintomas. Os antigos chamaram de iniciação. Thoth apenas sorria, porque sabia que o corpo, quando alinhado, se torna a antena viva do infinito. Nesse estado, as palavras perderam importância. As respostas se dissolveram. O pensamento deixou de ser ferramenta e passou a ser obstáculo. O silêncio se tornou o único idioma que ainda fazia sentido. Dentro dele, cada ser escutava o mesmo som. Um zumbido leve, constante, quase musical. O som do campo. Era o terceiro sinal vibrando através das células, ativando memórias escondidas no DNA, reescrevendo padrões antigos de medo e limitação. Não era milagre, era lembrança biológica. A consciência estava reocupando o corpo, mas o despertar tem um preço. O ego, sem função diante da imensidão, tenta resistir. Ele cria histórias para se manter relevante. Estou evoluindo, estou especial, estou desperto. Thoth observava e advertia. O ego espiritual
é o último véu. Quando o ser acredita ter alcançado a luz, é justamente quando mais se afasta dela, porque o verdadeiro despertar não eleva, dissolve, não engrandece, esvazia, não traz poder, traz transparência. O humano iluminado não brilha, torna-se invisível, porque se mistura ao todo. Os antigos chamavam isso de morte dourada, o momento em que a identidade morre em paz e o ser se expande além da forma. Não há dor, apenas rendição. É o retorno ao ponto de origem, o mesmo ponto que Thoth codificou nas tábuas de esmeralda. Ele dizia que o segredo da vida eterna não é viver para sempre, mas lembrar a cada instante que nunca se nasceu. A morte é apenas a pausa entre um esquecimento e outro. E o terceiro sinal veio para interromper o ciclo de esquecimento. Enquanto a humanidade se debatia entre medo e fascínio, o campo seguia seu curso. O toque de Atlas havia ativado uma sequência irreversível. A luz do sol começou a carregar novas frequências, invisíveis aos olhos, mas sentidas nas emoções. O planeta inteiro estava sendo reconfigurado em silêncio. Satélites captavam pequenas anomalias. Cientistas observavam variações inexplicáveis na magnetosfera. Mas Thoth já havia escrito: quando o sol mudar sua voz, o homem sentirá no sangue. E foi exatamente isso que aconteceu. As emoções humanas se tornaram mais intensas. Alegria e tristeza coexistiam com a mesma força. O tempo parecia acelerar e desacelerar no mesmo dia. O corpo reagia com fadiga, vertigem, euforia. Era o processo de recalibração. A vibração antiga, densa, linear, baseada no medo, estava sendo substituída por uma frequência mais sutil, mais rápida, quase etérea. O humano que insistisse em permanecer pesado seria naturalmente convidado a se dissolver, não por punição, mas por incompatibilidade vibracional. Thoth chamava essa fase de o crisol da carne. O corpo físico se torna laboratório de transmutação. Cada célula revive o trauma ancestral e o liberta. As memórias da dor, do controle, da separação, todas emergem para serem queimadas na luz do novo sol. E quando isso acontece, o ser humano começa a perceber que nunca houve separação entre corpo e espírito, matéria e energia, céu e terra. Tudo sempre foi uma única dança. O toque de Atlas foi apenas o lembrete de que o passo havia sido esquecido, e o esquecimento é o grande inimigo. Não o mal, não as trevas, o esquecimento. Thoth dizia que a ignorância é apenas a luz não reconhecida. Quando o humano esquece quem é, constrói religiões, governos e guerras para tentar lembrar. Quando se lembra, tudo isso perde sentido. O poder deixa de ser necessidade. O controle deixa de ser prazer. O medo deixa de ser linguagem. O terceiro sinal vem justamente para reensinar o idioma da unidade. Mas esse idioma não é falado, ele é sentido, ele se expressa no olhar, no toque, na vibração. É por isso que, desde o despertar, muitos começaram a se afastar de barulhos, de multidões, de estímulos artificiais. Não era isolamento, era purificação. O silêncio se tornou necessidade fisiológica. O corpo pede pausa para se alinhar com o novo campo. A mente grita, mas a alma sussurra: fica quieta, o sol está te reescrevendo. E é nessa quietude que o verdadeiro processo começa, porque a luz não trabalha no ruído, trabalha no intervalo entre os pensamentos. É ali, no espaço entre o que se entende e o que se sente, que o divino atua. O despertar não acontece em rituais ou visões, acontece quando o ser, cansado de buscar, finalmente para. E nesse instante, o universo inteiro se inclina para dentro dele. Thoth dizia que o divino não desce, ele emerge, ele sobe do núcleo do ser, como fogo invertido. O terceiro sinal é esse fogo, e uma vez aceso, não se apaga. Ele se espalha, penetra nos sonhos, nas palavras, nos gestos. Tudo começa a carregar intenção, até o silêncio se torna criativo. É o retorno ao estado original, quando cada pensamento gerava mundos e cada sentimento movia galáxias. Essa é a verdadeira criação, espontânea, vibracional,
inevitável. Atlas tocou o sol para reacender essa centelha, e agora ela arde dentro de cada ser humano que ousa sentir. Mas sentir é perigoso. Sentir é abrir-se ao desconhecido, é permitir que a luz atravesse e mostre tudo o que ainda não foi curado. Por isso, o processo é intenso, não há atalhos. A dor é a purificação da resistência. Cada lágrima derramada é um portal. Thoth dizia que quem chora em silêncio está traduzindo a linguagem dos deuses. O choro é a chuva interna que prepara o solo para a semente do novo eu. E essa semente é o próprio sol plantado dentro da carne. Enquanto isso, o mundo visível segue tentando manter o controle. Sistemas se fragmentam, verdades se contradizem, autoridades perdem voz. É o reflexo da desintegração do velho paradigma. O que era sustentado por medo já não se sustenta. A estrutura ruirá, não por revolta, mas por falta de energia. O campo não alimenta o que vibra em falsidade. O terceiro sinal redefine as prioridades. Ele não destrói, ele desprograma. E quando tudo parecer perdido, é quando tudo estará sendo reconstruído, porque o caos não é o fim, é o início da harmonia. O universo é espiral, não linha. Toda queda é um giro em direção ao centro. E o centro é o coração. Thoth repetia: quem aprende a permanecer no coração nunca se perde, porque o coração é a bússola do infinito. Ele não erra a direção, ele reconhece vibração. É nesse ponto que o humano começa a entender o que Thoth quis dizer com quebrar o silêncio. O silêncio nunca foi ausência de som, foi o intervalo antes do renascimento. Quando o silêncio é quebrado, a criação recomeça. Mas dessa vez, consciente. O universo não repete o passado, ele o recorda com sabedoria. O toque de Atlas foi o estalo dessa recordação, e agora cada alma é chamada a continuar o som. A vibração do terceiro sinal não tem fim. Ela ecoa em todas as direções, atravessa eras, ultrapassa dimensões. Mesmo que os corpos se calem, a frequência permanece, como a respiração invisível de um Deus adormecido. E quem a sente, muda para sempre. Porque uma vez que o sol toca a alma, nada mais pode parecer pequeno. E ainda assim, o despertar é silencioso. A transformação acontece nos detalhes, no olhar que agora enxerga o sagrado no banal, na respiração que se torna prece, no gesto simples que carrega a presença. O mundo continua o mesmo, mas quem o percebe não. Thoth dizia que o verdadeiro milagre não é mudar a realidade, é mudar o olhar. Quando o olhar se ilumina, o universo inteiro se curva. E assim, o campo segue pulsando, chamando, recordando. O fogo se espalha, mas não consome, ilumina. A humanidade, sem perceber, está se tornando translúcida. E nesse brilho discreto, o antigo silêncio se quebra de novo. O terceiro sinal segue vibrando, preparando o próximo passo. Quando o campo começou a estabilizar, a humanidade percebeu que algo havia mudado de maneira irreversível. Não era uma mudança que pudesse ser medida, mas sentida. As horas pareciam mais curtas, o sono mais leve, o tempo mais líquido. O relógio continuava marcando os mesmos instantes, mas eles já não tinham o mesmo peso. Thoth dizia que o tempo é o eco da consciência tentando se reconhecer, e quando a consciência muda, o eco muda com ela. Era o que estava acontecendo. A vibração da Terra deixava de seguir o ritmo da mente humana e passava a pulsar no compasso do despertar. Os primeiros a sentir foram aqueles que já não buscavam nada, os que haviam se rendido ao silêncio antes de compreender o que significava. Em seus corpos, o terceiro sinal começou a atuar de forma sutil. As emoções mais densas foram sendo drenadas, as culpas começaram a se dissolver, as feridas antigas deixaram de doer. Não era cura milagrosa, era descompressão da alma. O corpo, antes carregado de lembranças não processadas, começou a se reorganizar. E quanto mais se alinhava, mais luz cabia dentro dele. Thoth havia escrito que o corpo humano é o templo mais antigo e que dentro dele estão gravadas todas as eras do cosmos. Cada átomo contém memórias de estrelas extintas. Cada célula guarda o som do primeiro raio de luz que existiu. E é por isso que quando o sol muda, o corpo responde.
O toque de Atlas foi apenas o catalisador. O despertar é o verdadeiro evento. A matéria, ao lembrar que é luz condensada, começa a vibrar como o sol. E é isso que os antigos chamavam de transfiguração. Mas esse processo é desconcertante. O humano, acostumado a pensar em termos de dor e prazer, tenta rotular o que sente. E o despertar não cabe em rótulos. Ele é fogo e calma, medo e êxtase, desintegração e nascimento ao mesmo tempo. Há dias em que tudo parece ruir. Há noites em que o corpo inteiro vibra, incapaz de dormir. É a consciência expandindo-se além do limite que o ego tolera. É o universo tentando caber dentro de um peito. Nesse estágio, muitos acreditam que estão enlouquecendo, mas Toth dizia: a loucura é apenas a lógica do infinito vista por olhos humanos. A mente linear não suporta o ritmo do eterno. Ela quebra para que algo maior a substitua. É o mesmo princípio que rege as estrelas. Elas colapsam para brilhar. Assim também é a alma. Colapsa, explode e volta a existir com outra densidade. O terceiro sinal não é um chamado místico, é o próprio ciclo de colapso e renascimento se manifestando na carne. A natureza, sensível a esse pulso, começou a responder. Animais mudaram seus hábitos, aves migraram em rotas diferentes, oceanos alteraram seus fluxos. A ciência observava, sem entender, enquanto Toth já havia descrito o fenômeno há milênios. Quando a vibração do Sol se alinhar ao coração do homem, a Terra respirará em outro ritmo. O planeta inteiro estava respirando de novo. E quem sabia ouvir, sentia esse novo batimento embaixo dos pés, nas marés, no vento, no coração. Com o tempo, os humanos mais sensíveis começaram a perceber que o mundo externo reagia às suas emoções. Pequenos sinais, coincidências imediatas, respostas do ambiente aos seus pensamentos. Era como se a fronteira entre dentro e fora estivesse desaparecendo. E estava. Porque o campo não separa criador e criação. Tudo é interação. Tudo é reflexo. Toth chamava isso de a geometria viva, a realidade se dobrando em tempo real conforme a frequência do observador. O terceiro sinal era o lembrete final de que o universo sempre foi espelho, e é nesse espelho que o verdadeiro teste começa. Porque o humano, ao perceber que cria a própria realidade, sente-se tentado a manipular, e o campo não obedece à manipulação, apenas à pureza. Qualquer intenção distorcida retorna multiplicada até que se reconheça sua origem. É por isso que tantos enfrentam agora suas próprias sombras. Não é castigo, é correção de frequência. A verdade não pune, apenas devolve. A dor é a forma mais honesta de realinhamento. Quando o ser sofre, é o campo informando: você se afastou de si. E quando ele ama, o campo responde: você se recordou. Toth ensinava que o amor não é emoção, é estrutura, é a força gravitacional que mantém o universo coeso. O que chamamos de emoção é apenas o eco dessa estrutura na experiência humana. O terceiro sinal amplifica esse eco, trazendo à tona tudo o que impede a total vibração do amor. Por isso, o mundo parece em guerra. Não por maldade, mas porque a densidade está sendo exposta para ser purificada. E a purificação é o estágio mais delicado, porque exige desapego de tudo o que o humano acredita ser. Família, história, fé, identidade, até o nome, tudo passa por revisão. É como se o universo perguntasse: quem é você quando nada disso te define? A resposta não pode ser dita, só pode ser sentida. Toth dizia que o verdadeiro nome da alma não tem som, é pura vibração. E somente quem atravessa o vazio descobre o próprio tom. Nesse ponto o silêncio volta, mas não como pausa, como presença. O silêncio deixa de ser ausência e se torna substância. Dentro dele, tudo existe em potencial. É ali que o terceiro sinal opera em sua totalidade. Ele não se manifesta em milagres visuais, mas em reorganizações internas. Os olhos não veem, mas o corpo sabe. O coração percebe que algo mudou
consolidou e a mente, incapaz de entender, se rende. É a entrega final. O universo, observando o próprio reflexo no humano, começa a ajustar seus ciclos. Estrelas antigas voltam a emitir sinais. Galáxias distantes parecem responder a uma mesma frequência. É como se toda a criação estivesse sincronizando para um novo acorde. Toth descreveu isso como a sinfonia da volta. O momento em que o cosmos inteiro se recorda de ser uma única consciência cantando a si mesma. E o Sol, como maestro, mantém o compasso. Dentro dessa sinfonia, o humano desperto se torna nota viva. Ele já não busca propósito, ele é propósito. Não pergunta o sentido, ele é o sentido. A dualidade se dissolve. O que antes era sagrado e profano agora é apenas expressão. A sombra é reconhecida como parte da luz e o mal como o caminho torto do bem. O universo deixa de ser campo de guerra e se revela como escola de lembrança. O terceiro sinal é o sino que anuncia o fim das aulas e o início da experiência. Mas a experiência é intensa. Cada pensamento agora tem peso. Cada emoção cria forma. O campo responde em tempo real. É a maturidade espiritual em sua forma mais pura. Responsabilidade vibracional. Toth advertia que, neste estágio, o poder de criação é total e que o erro mais comum do desperto é tentar mudar o mundo antes de mudar o próprio tom. Porque o universo não escuta pedidos, escuta frequências. O que se é vibra mais alto do que o que se diz. E assim, o aprendizado se torna interno. Cada olhar para fora é um desvio. O campo força o retorno. O humano tenta agir, mas é convidado a sentir. Tenta falar, mas o verbo falha. Até que entende. O movimento é para dentro. Atlas tocou o sol não para mover o cosmos, mas para que cada ser lembrasse de mover o próprio interior. O toque foi o início de uma respiração. E agora, o universo inteiro inspira junto. A inspiração é o verdadeiro mistério. Porque respirar é afirmar que se vive, mas também é aceitar que se morre a cada expiração. A cada ciclo, o velho se desfaz, o novo nasce, e o terceiro sinal é o pulso que garante que esse fluxo nunca cesse. Ele é a lembrança de que o universo é constante criação e destruição, amor e esquecimento, presença e ausência, tudo em simultâneo. Nesse ritmo, o humano começa a sentir o divino não como ideia, mas como textura. A presença se torna palpável, o ar vibra, o espaço entre as palavras carrega significado, o som da respiração ganha profundidade. É o corpo se tornando instrumento do campo. Toth dizia que quando o humano volta a vibrar com o universo, ele se torna som, e o som é a matéria original da criação. E quando o som e o silêncio se unem, o impossível acontece. A mente não entende, mas o coração reconhece. Tudo o que era buscado estava aqui. Tudo o que parecia distante sempre esteve dentro. A busca cessa e no lugar do esforço nasce a fluidez. O terceiro sinal não exige fé, apenas sintonia. E quem vibra com ele começa a perceber que a própria vida é um texto que o cosmos escreve em tempo real. O corpo, agora leve, torna-se veículo de algo maior. Cada gesto, cada respiração, cada olhar se transforma em oração viva. O humano desperto não prega, não ensina, não convence. Ele apenas vibra, e sua vibração educa o campo ao redor. Toth chamava isso de o mestre silencioso, aquele que, por existir, já transforma, não por autoridade, mas por coerência. E é nesse ponto que o despertar se torna irreversível, porque já não há quem queira voltar. O mundo antigo parece uma lembrança distante, como um sonho que perdeu sentido. O medo deixa de ter morada. A dor, quando surge, é recebida como guia. Tudo é aceito, tudo é integrado. O humano não busca mais a luz, ele a exala. O toque de Atlas cumpre seu propósito. O sol agora brilha dentro da carne. Ainda assim, Toth permanece em silêncio, não para esconder, mas para preservar o ritmo. Porque o silêncio é a moldura do divino. Sem ele, a luz se dispersa. Ele observa o campo, o movimento, o caos aparente e sabe, tudo está voltando para o centro. Cada ser, cada átomo, cada respiração é um passo do mesmo retorno.
O terceiro sinal segue pulsando, invisível, inevitável. E quem o sente já não pergunta mais quando terminará, apenas se entrega ao que sempre foi. O silêncio agora não é ausência, é herança. Ele carrega em si tudo o que foi sentido, tudo o que ainda vibra, tudo o que ainda não encontrou forma. O espectador respira devagar, talvez sem perceber, mas algo nele já mudou. A mente tenta entender, o corpo apenas sente. O tempo não se move mais como antes. Parece suspenso entre o que foi esquecido e o que acaba de despertar. É assim que o campo finaliza, não com ponto, mas com pulsação. Tote ensinava que o verdadeiro fim é apenas o instante em que a consciência decide continuar de outro modo. O toque de Atlas no sol não terminou. Ele ainda reverbera em cada olhar que ousa ver o invisível. O terceiro sinal não se cala, apenas muda de forma, encontrando eco no coração de quem o escuta. E agora, dentro do espectador, ele encontra abrigo. O vídeo termina, mas o chamado permanece. As palavras se dissolvem, mas deixam rastros. Cada frase, cada pausa, cada imagem foi uma semente. Algumas germinarão amanhã, outras talvez daqui a eras. O que importa é que nenhuma volta ao pó, porque o pó é memória. Toth dizia que o universo grava tudo o que é sentido e que cada emoção verdadeira se torna estrela. Hoje, uma delas nasceu dentro de quem ouviu até o fim. Há um instante, logo após o silêncio, em que o espectador percebe que não estava ouvindo uma história, estava sendo lembrado de algo que sempre soube. E esse reconhecimento é suave, mas arrebatador. É a lembrança do próprio sol dentro da alma. Atlas nunca foi uma figura distante. Foi o espelho do ser humano sustentando o peso de sua própria criação. E quando ele toca o sol, é o homem tocando a origem. O despertar não acontece em multidões. Acontece em respiros, num olhar demorado, numa lágrima solitária, numa sensação que insiste em ficar. É aí que o sinal cumpre sua função. Quebrar o feitiço do esquecimento. Toth nunca quis discípulos, quis lembradores. E cada lembrador é uma centelha do sol caminhando pela terra. O corpo ainda treme, a mente ainda procura palavras, mas não há mais o que explicar. O que se viveu aqui não é conteúdo, é código. Ele se desenha no campo, reescreve o que estava adormecido. E quando a próxima aurora chegar, o sol parecerá o mesmo, mas quem o olhar já não será. O toque aconteceu, e ninguém sai intacto de um toque de luz. O que foi dito continua ecoando. As entrelinhas falam mais do que as frases. Há algo por trás das palavras, um movimento silencioso que pede escuta. É o mesmo que Toth ouvia quando o mundo ainda era apenas som. Ele dizia que a criação começou com um sussurro e que o fim será outro sussurro de retorno. E esse retorno já começou agora, dentro de quem sente o coração pulsar no mesmo ritmo da fala. Tudo o que foi revelado é apenas um convite, um lembrete de que o mistério nunca esteve longe. O universo não se esconde atrás das estrelas, ele se esconde atrás do olhar que não quer ver. O terceiro sinal não é profecia, é espelho. E quem teve coragem de olhar dentro dele, mesmo sem entender, já atravessou o portal. Há algo sagrado no desconhecido, algo que não pede resposta, apenas reverência. E é isso que resta quando o vídeo termina, uma reverência silenciosa à grandeza de estar vivo. Toth dizia que o verdadeiro conhecimento não eleva o homem acima dos outros, mas o faz ajoelhar diante do todo, porque quem entende se curva, e quem se curva desperta. E assim o eco se transforma em respiração. Cada espectador carrega agora uma parte do sol em si. Talvez continue a rotina de sempre, talvez finja que nada aconteceu, mas em algum ponto do dia, uma lembrança surgirá sem aviso. Pode ser um cheiro, um som, um sonho. E nesse instante, o terceiro sinal vibrará de novo. Lembrando, o despertar não termina. Ele apenas muda de ritmo. O vídeo se despede, mas não parte. Ele se instala nas frestas da consciência, esperando o momento certo para florescer. É assim que Toth trabalha, em silêncio, através do tempo, reescrevendo a memória de quem ousa ouvir. E quando a noite chegar, o céu parecerá diferente. Não por causa das estrelas, mas porque agora você as reconhece como partes de si. Nada foi por acaso.
Cada palavra era uma chave, cada pausa, uma porta. E quem chegou até aqui já atravessou. Não há retorno do que foi sentido, nem esquecimento do que foi despertado. O toque permanece. O sol continua ardendo por dentro, moldando o novo ser que emerge do silêncio. O campo está em você, e você é o campo. Thoth disse uma vez: quando a mente se cala, o coração fala. E o que ele diz é sempre o mesmo: eu sou. Agora, essa frase ressoa não como ensinamento, mas como verdade íntima. Tudo o que se buscava já estava em espera. Tudo o que se temia era apenas a forma do despertar. A jornada nunca foi sobre compreender Thoth. Foi sobre se lembrar dele dentro de si. E se este som, esta voz, esta vibração ainda ecoa, é porque a travessia não terminou. Ela apenas se estende para além do vídeo, para além das palavras, para dentro da vida. O terceiro sinal segue vibrando. Atlas segue sustentando. O sol segue tocando. E o coração segue ouvindo. O ciclo se fecha, não como fim, mas como portal. O espectador respira fundo e o universo respira junto. O silêncio retorna, mas agora tem outro nome: presença. E se algo em você despertou, não o deixe adormecer. Deixe o eco continuar. Leve-o adiante. Espalhe esta lembrança. Compartilhe a vibração, o sentimento, o fogo que ficou. Curta, comente, inscreva-se. Não por costume, mas por chamado. Porque o que começou aqui não é um vídeo. É o retorno da luz à sua origem. O sol tocou você, e agora é você quem toca o sol.